Bom, nessa aula o objetivo é corrigir exercício, tá? Corrigir mais um pouco de exercício aí pra gente trabalhar sempre, né? Aí quem tá acompanhando a playlist, ter a teoria, ter exemplos práticos e exercícios. É assim que eu acho que é o melhor jeito de se ensinar. Então tá aí, ó. O exercício que a gente vai corrigir agora é esse aí. Dado o gráfico a seguir, estime as coordenadas dos pontos destacados. Então, é uma outra parte importante, tá? É uma outra parte importante vocês saberem. Dado um gráfico assim, né, ó, pontos aleatórios pelo gráfico, e você saber estimar, né, qual que é aí as coordenadas dele. Bom, para fazer isso é simples, né? A gente tem o gráfico aí. Então, para estimar, a gente faz como se a gente estivesse ligando os pontos. Por exemplo, ó, aqui a gente tem esse ponto A. Então, ó, eu pego ele, eu traço aqui, ó, o pontilhado, ó, como se eu estivesse construindo o gráfico. Então, eu já sei que o x vale 4. Ó, o x vale 4, porque ele saiu daqui do ponto A e veio para cá. E aí, ó, eu traço aqui do outro lado também, ó. Se a ponta da caneta colaborar, ó, tá vendo? Deu certinho. Então, a coordenada desse ponto aqui, que é o ponto A, é o 4 e o 5, tá? Ó, então, já coloquei até aqui. Coordenada 4 e 5. Vamos ver aqui do ponto B, ó. A coordenada do ponto B. O ponto B tá aqui. Então, eu ligo aqui, ó, o valor do x. Ó, liguei o valor do x, que deu menos 3. Aí eu ligo o valor, ó, do y, que deu menos 2. Então, o valor do meu ponto B, ó, é o menos 3 do x com o menos 2 do y. Então, tá aqui, ó. Menos 3, menos 2. O ponto C, eu tinha apagado aqui os números, eu até esqueci de colocar. Vou colocá-los agora, ó. Aqui é o número 1, número 2, número 3 e número 4. Ok? Este ponto, o ponto C aí, está localizado exatamente em cima do eixo Y. Quando isso acontece, é 0 do x e o número que ele está em cima do y, né? Como no caso aqui está em cima do 1, é 0 do x com 1 do y. Então, esse ponto C aqui é o 0, 1, que eu coloquei aqui, tá? O ponto D, ó. O ponto D está aqui. Ó, esse aqui é o ponto D. Então, eu ligo aqui, ó, com 4, né? Ó, então, eu sei que o y vale 4. Aí, eu desço, ó. Eu vou ver que vai dar no menos 1. Então, esse ponto aqui é menos 1 e 4. O ponto D, ó, menos 1 e 4. Por fim, o ponto E, ó, de novo, é bom começar aqui sempre pelo x, né, para não nos confundir. Pelo x, então, 1 do x com menos 3 do y. Então, a coordenada é 1 e menos 3. É interessante, tá? É importante vocês saberem localizar esses pontos, tá? Dado um gráfico aí, você saber localizar os pontos. É importante, muito importante. Tem exercícios que você sabendo localizar os pontos te facilita muito. Esse outro exercício aqui, ó, é típico, né, do que a gente está estudando. Fala assim: esboce o gráfico de cada função em reais, de reais em reais. Então, essa primeira função aqui, ó, f de x igual a x menos 3. Então, a gente faz aquilo que eu falei para vocês fazerem, né? Montar sempre uma tabelinha. Na tabelinha você pode escolher os valores que você quer para x, né? Eu aconselhei a escolher esses valores aí. Então, tá aqui, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, começando a calcular o f de menos 2, ó, f de menos 2 é igual. Tira o x, põe menos 2. Menos 2 menos 3, que dá menos 5. Então, quando o x é menos 2, o y é menos 5. Depois, o menos 1. A gente calcula o f de menos 1. Tira o x, põe menos 1. Menos 1 menos 3 dá menos 4. Então, quando o x é menos 1, o y é menos 4. O f de 0, ó. F de 0.
tira o x, põe 0. 0 menos 3 dá menos 3. Então, quando o x é 0, o y é menos 3. Depois o 1, calculando f de 1. Tira o x lá, põe 1. 1 menos 3 dá menos 2. Então, quando o x é 1, o y dá menos 2. E o 2 aqui por fim, ó, f de 2, tira o x lá em cima, põe 2. 2 menos 3 dá menos 1, né? Então, quando o x é 2, o meu y vale menos 1, tá? Sempre o resultado que a gente obtém aqui é o y, ok? Aí eu já tenho os pares ordenados, então é só eu ligar no gráfico. Vou começar lá em cima, ó, ligando o menos 2 com menos 5. Então eu venho aqui, localizo o menos 2 do x com o menos 5 do y, ó. Tracei aqui. Tá vendo? Marquei o ponto. Depois, menos 1 e menos 4. Menos 1 do x, menos 4 do y. Marquei o ponto aqui. Depois o 0 e o menos 3, ó. 0 e menos 3. 0 do x, menos 3 do y. Então o ponto fica em cima do menos 3, ó, do eixo y. Depois 1 e menos 2. 1 do x com menos 2 do y, marco o ponto aqui. Depois o 2 e o menos 1. 2 do x com menos 1, marquei o ponto. Quando eu marco o ponto, eu ligo eles. Bom, vocês viram que isso aqui deu uma reta, né? Para dar uma reta, tem que fazer a escala bonitinho, tá? Com a escala certa. E aí você consegue alinhar os pontos e formar a função, ok? Bom, a próxima função que a gente tem é aquela função lá de que tem uma condição, né? Ó. Então, a gente tem aqui primeiro 2x mais 1 se o x for menor do que 1. Menos 2x mais 1 é se o x for maior ou igual a 1, né? Toda vez que isso acontecer, que tiver funções desses tipos aí, né, com essas características, o que a gente tem que fazer? Montar duas tabelinhas, né, ó, montar duas tabelas. Uma tabela para cada condição. Primeiro para o x menor do que 1, depois para o x maior ou igual a 1. Então vamos começar aqui com o x menor do que 1, ó. Vamos começar com o x menor do que 1. Então, ó, se o x for menor do que 1, a função que eu vou ter é a 2x menos 1, né? Ó, o próprio ali diz. Quando o x é menor do que 1, a função que eu vou ter é a 2x menos 1, ok? Aí, o que eu vou fazer? Vou ligar, vou fazer a substituição da função. Valores menores do que 1, pode escolher também. Os valores que eu escolhi aqui foi o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1 e o 0. Tá? Só para a gente treinar aí, é legal que você escolha bastantes valores para a gente treinar. Tá? Então, substitui calculando o f de menos 4, né, ó, que é o primeiro valor aqui. Vou colocar aqui de cima fica melhor. É f de menos 4. Então, tira o x, põe menos 4. Vai ficar 2 vezes menos 4, que dá menos 8, com menos 1, menos 9. Depois, o f de menos 3, ó, tira o x, põe menos 3. Vai ficar 2 vezes menos 3, que dá menos 6. Menos 6 com menos 1, menos 7. Depois o menos 2, f de menos 2, tira o x, põe menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4, menos 1, menos 5. Depois o f de menos 1, ó, calculando. Tira o x, põe menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Com menos 1, menos 3. Por fim, o f de 0. 2 vezes 0 dá 0. Menos 1, menos 1, tá? E aqui tem os pares ordenados. Quando o x é menos 4, o y é menos 9. Quando o x é menos 3, o y é menos 7. E assim por diante. A outra tabela que a gente tem aqui, agora com a função, né, ó, quando o x é maior ou igual a 1. Então eu comecei com 1, com 2, com 3 e com 4. Calculei o f de 1, tiro o x, põe 1, menos 2 vezes 1 mais 1 dá menos 1. F de 2, tiro o x, põe 2, menos 2 vezes 2 mais 1 dá menos 3. Depois o f de 3, né, ó, tiro o x, põe 3, vai dar menos 2 vezes 3, mais 1, 5.
O f de 4, tira o x, põe 4, menos 2 vezes 4 mais 1 dá menos 7. Então, quando o x é 1, o y é menos 1. Quando o x é 2, o y é menos 3. Quando o x é 3, o y é menos 5. Quando o x é 4, o y é menos 7. Feito isso, a gente liga os pontos, né? Bom, este gráfico aqui, ó, eu não liguei todos os pontos, porque senão eu ia ter que fazer um gráfico muito grande e meu espaço aqui na lousa estava pequeno, tá? Então, eu liguei neste gráfico aqui só esses dois pontos. Mas você aí no seu caderno, se você estiver copiando e fazendo a tabela, faz um gráfico grande e liga todos, tá? É interessante vocês treinar, né? Eu já fiz isso aqui 100 mil vezes. Agora, quem está começando a estudar, é importante que você ligue todos os pontos para aprender, né? Montar o gráfico e ficar bonitinho. Só a prática leva à perfeição, tá? Então, ó, eu liguei o 0 no menos 1, né? Ó, 0 do x com menos 1 do y, então o ponto fica aqui em cima, né? No eixo do y. E o menos 1 com menos 3. Menos 1, ó, liguei aqui com o menos 3. Marquei o ponto. E aí, ó, eu coloquei essa bolinha aberta aqui no ponto 1, 1. Porque, ó, não posso incluir o 1. Estão vendo? Pelo fato de não poder incluir o 1, eu coloquei a bolinha aberta aqui no ponto 1, 1. Depois, né, aí você continua aí ligando os outros pontos. Ó, por exemplo, se eu fosse ligar o menos 2 e o 5, menos 2 do x com menos 5, ó, ia dar aqui embaixo e ia passar pela minha reta, tá? Então, continuem. Agora, esse outro aqui é essa outra partezinha aqui. Eu também liguei só esses dois primeiros, ó. Eu liguei o 1 com menos 1, ó, 1 com menos 1. Liguei o 2 com menos 3. 2, ó, com o menos 3. E aí, deu a minha reta. Se eu continuasse, ó, ia ser o 3 com menos 5. Então, ia estar o 3 aqui, ó, no x, ligado com o menos 5, que ia estar aqui embaixo. E aí, ia passar pela reta do mesmo jeito, ok? Vocês aí liguem os pontos, tá? Sugiro que liguem aí como exercício, continuem os pontos aí e aumentem o gráfico, ok?